As vozes desse vídeo foram dubladas muito mal. O vídeo contém linguagem grosseira que não deve ser visto por ninguém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é McLovin, com mais um vídeo novo no canal. Bem, a review de hoje será da duologia predileta do Nicolas Cage há anos e dos membros da Prosputa. Isso mesmo, irei falar dos dois filmes de Tropa de Elite, mas vamos começar com essa bosta. Agora o bicho vai pegar! Lançado em 2007, baseado no livro de André Batista, Luiz Eduardo Soares e Rodrigo Pimentel, Tropa de Elite 1 foi dirigido por José Padilha e escrito por José Padilha, Rodrigo Pimentel e Braulio Mantovani, e foi um filme muito bem recebido e super comentado no seu lançamento, mas vou ir logo no assunto principal, o filme em si. O filme começa com um baile funk numa favela do Rio de Janeiro, e só de saber que esse filme se passa nesse local já dá medo. Em 1997, e esqueci de mencionar uma coisa, esse filme também é um daqueles que tem narrador. Depois, aparecem uns policiais para ir atrás dos traficantes, e outros dois policiais escondidos planejando matar um traficante. Um deles atiram no tal traficante, só que acaba rolando uma briga entre esses dois policiais e os traficantes. Logo depois, aparecem outros policiais que são do BOPE, e nosso protagonista e narrador chamado Capitão Nascimento, ou só Nascimento, interpretado por Wagner Moura. E voltamos para 6 meses antes desse acontecimento e mostra novamente o Nascimento e sua vida normal de policial, e ele também tem uma esposa grávida chamada Rosane. Porém, ele tá cada vez menos presente e mais estressado por causa do trabalho. Falando em trabalho, tem dois novos policiais, um chamado Matias, interpretado por André Ramiro, e Neto, interpretado por Caio Junqueira, que infelizmente morreu em 2019, e o Neto vai ter que ficar numa oficina, e conhece uns outros caras que trabalham nela, Tião e Paulo, mesmo que ele diga: "Não quero trabalhar nessa porra, eu não sou mecânico". Depois conhecemos o Matias, que é diferente do Neto, que é mais impulsivo. O Matias é frio, calculista e inteligente, e que vai ajudar no funcionamento dos rádios. Ele também é estudante da melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro, mesmo que não tenha muitas condições financeiras, e ele se junta a um grupo da faculdade para fazer um trabalho, alguma coisa assim, e em uma reunião da polícia, os policiais do BOPE têm que vigiar um bairro chamado Turano, pois o Papa vai visitar o Rio de Janeiro. Mais tarde, Matias vai para uma favela chamada Morro dos Prazeres, onde o trabalho da faculdade será realizado, e encontra a líder do grupo chamada Maria, e conhece mais algumas pessoas do grupo. Depois, ele vai para uma festa de criança onde a Maria é madrinha de um menino de lá, que não tira notas muito boas, e o Matias suspeita que não seja falta de estudos. E eles começam a fazer o trabalho. Porém, a galera de lá são um bando de maconheiro. E para um filme de 2007, que sim, em 97, é bem atual, e até queriam dar pro Matias, mas como o Matias é um policial, ele rejeita. Eles terminam o trabalho e o Matias reencontra o mesmo moleque da festa, e o cara é tão fora que consegue fazer um teste de visão do menino e descobre que ele tem problema de vista, e ele fica preocupado com outra coisa, que o menino mora em um bairro cheio de traficante, e tem medo dele ficar viciado e depois virar um criminoso. O narrador diz sobre um outro traficante, um dos mais poderosos, chamado Baiano. Sim, o cara mora na porra do Rio e se chama Baiano, mas tá bem, e os amigos de faculdade do Matias também são clientes do Baiano. No outro dia, um dos amigos da Maria, que se chama Edu, traz muita maconha para um amigo dele. Em uma reunião dos policiais do BOPE, um líder de lá, eu acho, organiza um plano para evitar que os criminosos façam algum crime perto do local em que o Papa vai, e o líder diz para o Nascimento ir no local perto de uma faculdade, e o Nascimento manda uma das suas frases clássicas: "Já avisei que vai dar merda isso." A equipe do Nascimento vai para um local onde tem um monte de gente usando drogas, e pegam um cara usando, e acabam atirando em um monte de drogado. Alguns ficam feridos e outros mortos. O Nascimento pergunta onde caralhos está a carga e interroga um dos drogados, e acabam explodindo toda a sua fúria contra o drogado, e pergunta para aquele refém quem dava com a carga, senão ele vai atirar em um dos drogados. Ele diz quem era e deixam o cara que dava com a carga na delegacia.
No outro dia, o grupo da Maria apresenta o trabalho para a turma, e acabam falando mal da polícia, e para piorar uma garota do grupo chamada Roberta diz que os burgueses safados também sofrem. Perto do Matias, que é policial e de família pobre, acaba ocorrendo uma discussão grande na turma. O Matias faz uma opinião impopular na sala e ocorre mais outra discussão. Enquanto isso, uma mãe de um dos drogados pede para o Nascimento enterrar o filho dela e ele pergunta se o filho era um dos fogueteiros. A mãe diz que sim. O Nascimento diz que não fez nada e relembra momentos traumáticos e pergunta se era o único filho dela e ela diz que sim. E o Nascimento fica mal por se lembrar de seu filho. Enquanto isso, na oficina acontece um dos maiores mistérios sem respostas de todo o cinema. Nem a religião e a ciência conseguem explicar. Simplesmente o Neto e o Paulo estavam consertando um carro e aparece o Tião e pergunta onde está o carburador de Santana. E o Paulo diz que não tem. O Neto fica em dúvida e começa uma discussão em que o Tião chama o Paulo de pastor do nada e pergunta se tem ou não tem. E descobrem que tem, mas foi trocado. Eles levam de boa, enquanto o Neto fica preocupado e avisa para um capitão chamado Fábio sobre isso, mas ele manda um foda-se, e o Neto dá a lista de peças que faltam. Mais tarde, o Neto, o Fábio e o pastor estão no carro da polícia e o Fábio explica para ele fazer o esquema com alguém, mas o Neto diz que não quer ficar trabalhando naquela oficina. Eles vão para um bar, e acabam sendo chamados, pois um cara está rabiscando os carros, e por algum motivo o nome do cara é Maribondo. Bem, o Fábio chama o Maribondo para saber do porquê caralhos ele está fazendo aquilo, e diz que um tal Bira mandou ele fazer aquilo e chamam o Bira. O Bira diz que o reboque foi ordem de um cara chamado Oliveira. Ligam para ele, mas um coronel diz para não falar nada e o Oliveira desliga o telefone na cara deles. O Neto e o Fábio acabam ficando putos de raiva e vão embora. Depois, o pastor diz que esse coronel tá fudendo com todo mundo de lá, e vemos um flashback do pastor indo falar com um sargento. Ele diz que queria ficar de férias, mas não consegue. O Neto denuncia o coronel e o Orlando por causa dos rabiscos, mas foi dispensado. Um dia, o Nascimento tenta fazer uma escalada para relaxar, mas não consegue por causa do estresse, e a Rosane diz para ele ir no médico, e o médico diz pro Nascimento que ele não está com a mente muito boa e fala para ele se consultar no psiquiatra. Enquanto isso, Matias e um outro cara ficam pesquisando, organizando e fazendo seu trabalho dos boletins de ocorrência, e entregam para coronel e acaba ficando meio puto por causa de um caso de 4 pessoas mortas numa favela, e chama o Fábio e ele explica que ficavam mudando os locais dos mortos, mas o coronel ainda não acredita e diz para eles refazerem. Enquanto isso, o Nascimento vai para a psiquiatra e ela pergunta qual é o problema dele, mas não explica e vai embora. Depois, o Nascimento acaba sendo chamado por um cara do BOPE sobre o caso do Papa, e diz que se der certo, ele vai arrumar um substituto. No apartamento de Matias, o Neto acaba arrumando um planos de sair da oficina e vão para um puteiro, onde está o Fábio e ele conversa com o Matias e o Neto, sobre um planos de ganhar mais dinheiro pegando o dinheiro dos traficantes para comprar as peças da viatura na oficina. Eu acho que é mais ou menos assim, porque eu sou burro. O Fábio briga e vai embora, e eu sei que isso é inútil de dizer, mas os diálogos desse filme são muito bons, parece até South Park pela quantidade de palavrões a cada um segundo, e às vezes fica meio fora de contexto, como nessa Comédia comigo. Vocês estão querendo me fuder. Quer saber? Eu vou dar uma mijada, vou dar uma... Mas enfim, o Matias decide recolher o dinheiro do jogo do bicho. Depois, eles usam o dinheiro para comprar a carga para os carros funcionavam e dá certo. E o coronel fica puto. Na faculdade, Maria se reencontra com Matias e convida ele para uma festa. E de noite ocorre a tal festa, tipo aquela do Superbad. Matias e Maria acabam dançando juntos, e tocam uma música da banda Titas, do nada, para zoar com Matias, pois ele deve ser algum ator de Titas, mas ainda ocorre um momento romântico entre eles. No outro dia, Matias vira cozinheiro junto com o pastor, e o Neto resolve os problemas da oficina, mas pelo fato do pastor ter virado um cozinheiro, e ter ficado de férias, só deixam o Neto e o Tião fazerem todo o trabalho sujo, e o coronel chama o Fábio e diz sobre um caso de baile funk no morro à noite.
Enquanto isso, no hospital, a esposa do Nascimento está passando por um processo de parto, e liga para o Nascimento. Isso é fofo, mas o Nascimento fica relembrando o trauma da mãe do fogueteiro, e acaba empurrando uma mesa por causa dos más pensamentos, e chama uns policiais para buscar o corpo do fogueteiro. Enquanto isso, o Fábio e os outros policiais se encontram para resolver um caso em um baile funk. Porém, o Oliveira aparece e interrompe o plano deles. Diz que a missão já está para um outro cara e diz para o Neto consertar uma moto do coronel, e o Fábio vai com os outros caras. E acaba que o Neto diz para o Matias que o Orlando suspeita que o Fábio pegou o dinheiro do jogo do bicho e vão de carro para lá. E voltamos para o início do filme, e os dois caras escondidos do começo eram o tempo todo o Matias e o Neto, e atiram num cara da favela, pois ele iria atirar no Fábio e começam a fugir, e começa um tiroteio entre policial e criminosos. O Fábio acaba se escondendo numa tenda de bar, e os corruptos ficam atirando nele e o Oliveira liga para um cara, e o cara era o coronel que fica conversando com um deputado, no puteiro, e o coronel recebe a ligação do Oliveira. E o Bop é chamado por causa da treta que está ocorrendo no baile, e o Nascimento fica torturando e interrogando o cara com um saco e pergunta onde está o fogueteiro, e o cara fica sem ar, e eles recebem a ligação do líder e vão pra Babilônia. O tiroteio continua, e o Matias e Neto ficam escondidos enquanto atiram nos criminosos, e a equipe do Bop aparece com o Capitão Nascimento, e o Bop acaba matando muitos criminosos, e encontram Neto e Matias, e o Nascimento pede para eles carregarem os corpos, e recebe uma ligação da Rossane e descobre que o filho nasceu e diz para todos eles e todos comemoram. Logo depois, aparece toda a imprensa e mostram os corpos sem autorização, e o Matias e o Neto acabam pedindo para o Nascimento que querem entrar no Bop, e o Nascimento decide juntá-los. E o Nascimento vê seu filho, que se chama Rafael, e vai pro Bop e descobre que ele e a equipe vão ser substituídos. O líder diz sobre 3 criminosos, e também diz que o Nascimento vai ser um treinador do Bop. Outra coisa, Matias e Maria acabam namorando, e ele diz que vai ter umas viagens. Mas, acaba rolando merda, pois o Baiano, o traficante que falei uns minutos atrás acaba mostrando uma foto do jornal que prova que o Matias é policial, e, ainda por cima matou um dos melhores amigos do Baiano e briga com todo mundo. Bem, um tempo depois, acontece um treinamento do Bop do Nascimento, em que um dos primeiros treinamentos foi de aguentar a pressão de receber porrada de uns caras, mas um desistiu. Depois, o Nascimento começa a ensinar os militares a palavra estratégia em cada idioma e o Matias acaba ficando com sono, mas o Nascimento dá uma bomba para o Matias e diz que se ele dormir, ele vai explodir todo mundo. No outro dia, começa mais um treinamento, e o Nascimento pergunta para o Neto quantos minutos eles têm que almoçar. Ele responde que é 10 minutos, mas o Nascimento diz que são 10 segundos para almoçar, e derruba a comida e pede pro chão ficar limpo, e eles começam a almoçar. O Nascimento pergunta ao Neto se é justo ter pessoas que não comeram a comida mesmo com pessoas ficando, e o Neto discorda, e descobrimos que o Fábio acabou não comendo comida toda, e o Nascimento pede para ele comer, mas acaba passando mal e vomita. Ainda por cima o Nascimento pede para todo mundo comer o vômito. Depois, eles começam a andar nas águas, e o Nascimento acaba mandando eles saírem. Depois, eles descansam, e o Nascimento chama o Neto de novo e elege como xerife, e diz para ele colocar uma farândola em forma de cerimonial, e eles obedecem, mas o Fábio está com a bota toda desamarrada e leva paulada, e o Nascimento manda ele pegar um bote e briga com ele, e ouvir a um novo xerife, mas ele abandona. Depois, o Matias vai para a faculdade, mas a Maria fica decepcionada por saber que ele trabalha com a polícia e ainda ameaçada pelo Baiano, e acabam brigando. No final, só o Neto e o Matias sobraram e um outro cara, e o Nascimento briga com um cara. No outro dia, começa um outro treinamento, só que bem na prática mesmo, mas o Neto desobedece o Nascimento, e começa um tiroteio entre os policiais e os criminosos, e o Nascimento briga com o Neto. No apartamento, o Nascimento acaba tomando remédios para se acalmar do estresse e raiva. Ele desabafa e briga com a Rosane, mas se acalma um pouco.
Bem, em algum local, o Neto faz uma tato da tropa de elite e começa várias cenas badass do Bop atirando em criminosos ao som da música tema do filme. Depois, o Matias diz para o Edu que vai entregar o óculos para o menino da festa, e diz para marcar o local onde vai dar os óculos para o menino e se ele não fizer isso, o Matias o prenderá. No morro, o Baiano e o Edu usam drogas e o Baiano dá umas cargas pra ele, mas ele não quer pois ele disse que o Matias ia prender, e o Baiano questiona ele. O Edu diz que ele vai entregar o óculos pro tal moleque e que vai ser no fliperama. No apartamento de Matias, o Neto fala sobre um recado para o Matias, que ele vai ser entrevistado e o Matias teoriza que isso é coisa da ex, e diz que vai entregar o óculos pro menino. No outro dia, os dois combinam que o Neto vai para o bairro do fliperama entregar o óculos, mesmo com diversos criminosos vigiando, e o Matias vai conversar com um advogado, e plot twist. O Baiano é amigo do menino. Bem, o Neto aparece e entrega os óculos. Porém, acontece uma cena bem tensa e o Neto entra no fliperama e começa a atirar nos criminosos. Contudo, acaba sendo baleado pelo Baiano e ele vê a tato da tropa de elite e fica assustado. E os criminosos começam a se espalhar para saber quem é do Bop e acabam invadindo o local do grupo do Matias e matam um cara e pegam a Roberta quando iam fazer oxis e ameaçam a Maria. Bem, a Maria escapa e vai para um local da polícia. Nem fudendo, o Manuel Gomes está no filme. Ela pergunta onde está o Matias para o nascimento, e ele responde. Ela e o Matias começam a conversar sobre o caso e só de indireta, o Matias diz que o Baiano tem consciência social. E descobrimos que o Baiano acabou matando a amiga da Maria e depois queimou o cara. O Nascimento volta para o apartamento e chega lá na maior fúria contra a Rosane, e derruba os remédios. No outro dia, Maria assiste o jornal e é noticiada sobre as mortes dos amigos dela e acontece o funeral do Neto, em que o Matias fica bem triste, pois o Neto era amigo de infância dele, e a Maria aparece dizendo que conhece alguém que pode ajudar o Matias, mas ela diz pra ele não fazer nada, e é uma amiga da Maria, que é namorada do Baiano. Mas acontece o contrário, o Matias pede pro Nascimento torturar e interrogar ela sobre o namorado dela. Depois, o Nascimento acaba invadindo uma favela e fica interrogando e torturando as pessoas que estão envolvidas com o Baiano. Mais tarde, o Nascimento chega no seu apartamento e vê uma carta de sua esposa, dizendo que eles não estão mais juntos e que o Nascimento é um corno. Depois, o Matias aparece no funeral de um dos caras do Baiano e dá uma porrada no Edu, chamando todo mundo de burguês safado e ainda por cima atacando a ex. Depois, ele aparece naquela venda que citei uns minutos atrás, pois está atrás da maconha, e a atuação do André Ramiro tá muito boa. Mais tarde, o Bop entra numa favela para procurar o Baiano, e decide interrogar as pessoas da favela. Uma delas é um rapaz que estava dormindo em pleno 10 horas da manhã, e perguntam se poderiam revistar a casa. Ele permite mas encontram um tênis meio suspeito. Depois, interrogam sobre o Baiano, ao mesmo tempo torturam ele, e um deles até disse que iria mostrar o saco, e acabam colocando ele no saco, e depois é o Matias que interroga. Bem, o Nascimento diz pra tirarem a calça dele e enfiar uma vassoura no cu do cara, e ele diz tudo o que iria dar. Essas torturas dessa cena tão muito gays, mas descobrimos que o Baiano estava escondido e almoçando tranquilamente, e ele suspeita de alguma coisa, e o amigo do Baiano acaba morrendo. O Baiano sai e eles conseguem pegar ele, e o Nascimento pede para um dos caras dar uma arma para o Matias finalizar a sua vingança, atirando no rosto do Baiano com reflexo do sol. Bem, Tropa de Elite 1 é provavelmente um dos filmes brasileiros já feitos, e é bem legal, tem ótimas atuações, uma boa história e uma crítica social muito foda, e é tão bom que a Estrela de Pedra decidiu fazer uma versão GTA Thunder desse filme de tão bom, mas enfim, o inimigo agora é outro. Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. É a sequência de Tropa de Elite 1, lançado em 2010. Vixe, agora que eu reparei que os filmes que fiz review foram lançados na mesma época, dirigido pelo mesmo diretor do primeiro e escrito pelos mesmos roteiristas. Assim como o primeiro, o segundo foi um ótimo sucesso tanto de crítica e de público. Mas enfim, vamos para essa bosta.
O filme começa com os homens se armando e depois indo para um hospital, e nesse hospital, está o Nascimento fazendo porra nenhuma e depois vai para o estacionamento, mas, tem um montão de informantes no local. O Nascimento chega no carro e fica armado para caso aconteça alguma merda, e um carro fica indo atrás do Nascimento, e do nada, o Nascimento faz uma manobra e uns caras ficam atirando nele, e, assim como no primeiro filme, esse filme também tem a narração do Nascimento. E vamos realmente pro começo do filme, onde se passa uns 13 anos após o primeiro filme. O Nascimento fala que não deu muito certo o Matias substituindo e ele continua a trabalhar no BOPE. Porém ele saiu após um acontecimento numa prisão de segurança máxima chamada Penitenciária Lércio da Costa Pellegrino, ou simplesmente Bangu 1, onde prendem os piores criminosos e traficantes do Rio. Mas, alguns policiais acabaram soltando esses criminosos da Bangu 1. Depois, conhecemos um novo personagem, que é o Fraga, interpretado por Irandir Santos. Ele é aquele típico cara que chama todo mundo de fascista, e ele estava fazendo uma palestra sobre as prisões do Brasil, alguma coisa assim, dizendo que em 2081, 90% da população vai ser preso, o que eu não duvido nem um pouco e pode ser até mais que 90%, e ainda diz que em 2083, todo mundo vai morar no Bangu 1. E no Bangu 1, um segurança ou policial decide ir nas celas dos criminosos e dar armas para eles, como se não soubessem o que são armas, e os criminosos ainda o amarram e leva porrada para deixar de ser burro. Depois, acontece um conflito entre outras facções presas e um dono de uma das facções acaba sendo queimado, e a polícia já aparece para deter toda aquela confusão, e o dono da facção solta diz para chamarem o Fraga. E o Fraga acaba recebendo uma chamada no meio da palestra e interrompe a palestra e vai para o Bangu 1. E descobrimos que esses policiais são do BOPE, e o Nascimento diz algumas coisas para o Matias, e depois, o Nascimento liga para um comandante chamado Formoso e o Formoso diz que precisa da permissão do governador. Eles conversavam e diz que o Fraga já tá indo lá resolver. O Fraga chega e ele conversa com o Nascimento sobre a entrada dele na prisão. O Nascimento diz que a polícia vai resolver, mas o Fraga diz que não quer resolver as coisas na violência e vai lá. O Nascimento avisa pro Matias, o Fraga conversa com o dono da facção para soltar os reféns, e o Matias escondido numa porta. O criminoso decide soltar os reféns e o Fraga entra para conversar com o dono, mas o Matias acaba desobedecendo o Nascimento. Ele abre a porta junto com outros policiais do BOPE e começa a atirar na galera, mas o dono ameaça matar o Fraga, porém, o Nascimento pede para largar ele. O dono no começo não acredita, mas depois solta e o Matias atira nele. Porém, acaba dando merda mais tarde, pois o Fraga aparece nos jornais e nas mídias falando sobre a violência dos policiais, o que deixa o Nascimento e o BOPE bolados. E descobrimos que a mulher do Nascimento, a Rosane, tá agora com o Fraga e, ainda por cima, o filho dele vê a reportagem do Fraga falando da agressividade do Nascimento. Enquanto isso, o Nascimento liga para o Formoso sobre a imprensa e o Matias diz que a culpa é dele, mas o Nascimento diz que a culpa é dele. Depois o Nascimento liga para um outro cara, e o cara do telefone diz que está almoçando e o Nascimento vai para o restaurante. Corta para a cena do restaurante, onde está passando a reportagem sobre o caso e mostra os políticos almoçando e conversando sobre o caso e dizendo que vão substituí-lo. O Nascimento aparece no restaurante e todo mundo aplaude e o Guaraci o abraça e cumprimenta os outros caras que estavam almoçando. Mais tarde, aparece aquele típico jornal de TV com baixo orçamento em que parece que o apresentador tá puto o tempo inteiro. Bem, o apresentador é o Guaraci que fica bravo pelo fato do governo querer parar o BOPE. E enquanto isso, os políticos assistem esse jornal e o governador decide tirar o Nascimento do BOPE. Falando em Nascimento, mesmo que ele tenha saído do BOPE, ele não desiste e decide trabalhar de subsecretário da inteligência. Enquanto isso no batalhão, temos um novo capitão, o Rocha, que está reclamando com o Fábio sobre o Matias ter matado o dono lá. Enquanto isso, o Nascimento conversa com o secretário sobre o caso do Matias e diz que a culpa é dele, e o secretário diz que irá dizer para o governador.
Enquanto isso, o Fábio reclama do Nascimento, e o Matias diz para não se meter nos assuntos dele e do nada. O cara diz que vai colocar o Matias num lugar para relaxar. Sim, você está pensando em besteira, mas na verdade era um local cheio de papel, que é o arquivo central, alguma coisa assim. E mais tarde, o Matias vai conversar com uma jornalista bem polêmica do Rio para fazer uma resposta ao governador. Depois, o Nascimento vai para casa do Matias, conversar com ele sobre a resposta dele para o governador, e o Nascimento reclama da ação dele e diz que ele vai ser preso, mas o Matias diz que ele tá entrando cada vez mais na política e era por isso dele ter mudado. E depois, o Fraga começa a fazer propaganda política para deputado, e nós somos mostrados para uma cena em que o filho do Nascimento, o Rafael ou Rafa, está lutando arte marcial que parece jiu-jitsu ou judô, sei lá, e o Nascimento acaba reclamando de algumas coisas que o filho fez, e o Rafa diz que não quer bater nos outros, e o Nascimento fica com cara de cu pensando que seu filho vai ser um daqueles amigos universitários do Matias no primeiro filme. Depois, o Nascimento vai para um shopping e se encontra com a Rosana e conversam sobre o fato do Rafa ver o Nascimento como um filho da puta, e ela diz para falar a real pro filho. Depois de uma transição foda, um exército de policiais decidem ir atrás dos criminosos e traficantes de uma favela, e o Nascimento fica no helicóptero, e a perseguição começa e até que eles se dão bem, e acaba com grande parte do tráfico. Mas, a equipe do Rocha e ele próprio vão para uma favela e pede dinheiro para um traficante de lá, mas ele só dá R$500, e o capitão fica puto, e ele junto com a equipe matam os traficantes. Depois o Fábio reclama do Rocha, e o Rocha fica se achando dono da porra toda, e o Fábio fica obviamente puto e reclama para o Formoso sobre isso, mas ele não liga e dispensa ele. Mas, na verdade, o que aconteceu na cena do Rocha pedindo dinheiro pros traficantes, foi que o traficante deu R$500 para o capitão, mas o capitão fica confuso e questiona o traficante. Mas ele diz que esse dinheiro é de uma venda pirata de TV, e o cara diz que a comunidade é dele e morre nas mãos do Rocha, e o Rocha acaba comandando as favelas, dizendo que vai proteger a galera, porém, ele aumenta as taxas, roubando o dinheiro dos habitantes. E acontece uma cena em que um cara fica reclamando do preço das vans e o Rocha quer 90% do dinheiro do cara, e o cara fica dizendo que o dinheiro é importante. No final, ele leva um pau. 3 ou 4 anos se passam, e o Fraga descobre a corrupção dos policiais nas favelas e afirma que isso pode ser uma milícia, diz para o governador, e aparece o Guaraci. Eles conversam sobre o assunto da milícia e são interrompidos pelo governador e diz que não quer aceitar essas acusações agora, e o Fraga vai embora. E o Nascimento diz que o Guaraci deixou de ser secretário de segurança para deputado federal. Depois, o Nascimento vai para a Polícia Federal para saber o que rolou com o filho, e entra na sala e descobre que o filho está usando maconha e briga com o Fraga, e o Rafa admite que a maconha era dele. O Nascimento fica decepcionado. Depois, o Fraga e a Rosane discutem sobre o caso da maconha e a discussão é interrompida pelo Rafa de novo. No outro dia, é aniversário de 4 anos da ocupação do Rocha nas favelas, e quem está lá é o Guaraci e os outros políticos, e o Rocha se apresenta e agradece a todos por comparecerem na festa, e agradece ao governador, ao Guaraci e ao Fortunato. Depois todos começam a dançar. Depois, o Rocha, o Fábio e outras pessoas estão em iate, os dois conversam e o Rocha pretende tomar a Zona Oeste. E do nada, tem uma cena de assalto a uma delegacia. Depois assaltam o cara que tava lá e pegam a chave das armas. E o Rocha recebe uma ligação. Eu tenho uma teoria que o Rocha está envolvido nisso, mas talvez seja só loucura minha. Então, o Fábio reclama de uma coisa de um bairro, mas enfim. Depois, o jornal do Guaraci é apresentado novamente e notícia ao assalto da delegacia, e os políticos, de novo, ficam assistindo, e veem as suas propagandas. E depois, a jornalista do Matias, a Clara, entrevista o cara que teve a delegacia assaltada. Depois, a Clara vai conversar com o Fraga sobre o assalto, e o Fraga pede para o Rafa entregar um dossiê das milícias, e mostrar o dossiê para Clara.
Enquanto isso, o Nascimento está no trabalho e aparece um cara do nada. Eles conversam sobre o governador querer tomar um bairro chamado Tanque. Ele pede para o cara mobilizar a equipe. Enquanto isso, o Fábio e o Matias estavam bebendo cerveja até aparecer o Rocha falar sobre o governador querer ocupar o Tanque e quer recrutar o Matias por ser o melhor caveira, e o Rocha liga para um cara para recrutar o Matias. No trabalho do Nascimento, ele escuta uns áudios e vai para o BOPE numa reunião sobre a invasão, e o Formoso fala de uns informantes do Fábio, e o Nascimento acha que a operação está errada, e um cara lá concorda com o Nascimento, e o Formoso liga para o Guaraci, ele diz para invadir e pronto, mas o Formoso ainda finge que ele ligou pro governador, e a galera sai. Depois, o Nascimento conversa com o Matias sobre a volta dele pro BOPE. Depois, o Matias tem o plano de ir no Tanque de dia, o BOPE passar na frente dos traficantes e fingir ser um policial corrupto. Eles entram na delegacia até o outro dia. No outro dia, eles saem da delegacia e a missão tá tão séria que estão até Tensvat para ter uma ideia, e começa uma guerra entre policiais e criminosos. O Matias e um outro cara conseguem matar alguns criminosos. Eles pegam as armas, mostram pro Nascimento, e o pessoal diz que essas armas não são da delegacia, e o BOPE vê o dono do tanque fugindo, e começa uma perseguição. Eles acabam pegando o dono, e o Matias acaba interrogando sobre as armas da delegacia da forma mais violenta possível. O Rocha e sua equipe aparecem e matam o dono, e o Matias questiona o Fábio e o Rocha, e pergunta sobre os informantes, e o Matias diz para o Rocha ligar mais tarde para ele sobre o informante. O Matias sai, porém, o Rocha manda um cara da equipe atirar nas costas do Matias e ele morre. O Fábio fica louco pela morte do seu amigo, e o Rocha manda um foda-se para o Fábio e diz para um cara dizer que o Matias morreu por dia. Ocorre o funeral do Matias, e o Nascimento conversa com o Formoso sobre o ocorrido, e todos ficam em silêncio. Depois, o Nascimento conversa com o Fábio sobre a morte de Matias e diz que vai pesquisar sobre a morte dele, e diz que se o Fábio tem alguma coisa a dizer, é só fala com ele, mas o Fábio não diz e agradece por ter vindo ao funeral, e eles se despedem. Após isso, o Fábio conversa com Rocha sobre a morte do Matias, dizendo que o Nascimento vai pesquisar sobre, mas o Rocha não liga muito, e ainda por cima o Formoso não quer mais ligações sobre a morte do Matias. No shopping, a Rosane e ele próprio ficam conversando e ela pergunta o porquê dele tá meio deprimido, e ele diz sobre a morte do Matias, e a ex diz para ele conversar um pouco com seu filho para ter o contato de pai e filho. E o Nascimento treina jiu-jitsu com seu filho, para ter mais amor paterno. Depois eles têm um diálogo de pai e filho, e o Nascimento recebe uma ligação de um cara chamado Valmir, e o Nascimento diz que eles só querem voto. E o Rafa pergunta se a morte do Matias está relacionada ao assalto da delegacia, e o Nascimento questiona eles sobre isso. Enquanto isso, a Clara conversa com o dono do jornal sobre a milícia e que quer fazer uma reportagem sobre, mas o cara não liga muito. Depois, o Nascimento pede para um cara colocar um celular em algum local para ouvir a conversa entre o Fraga e a jornalista, e eles colocam uns informantes para ouvir a conversa. Enquanto isso, a Clara e um cara ficam vigiando e tirando fotos da milícia do Rocha no tanque, e eles estão contando dinheiro, numa casa de uma senhora, onde vão transformar na sede da milícia do Rocha. Eles vão para o Rocha, e ele pergunta se eles trancaram e eles dizem que não, e a jornalista e o cara lá aproveitam para ir na casa da senhora, ver o que tem naquela casa, e o Rocha recebe a ligação daquela senhora dizendo que um casal entrou na casa dela, e a dupla vê que a milícia está envolvida com a política, e a Clara liga para o Fraga e diz sobre isso. Ele fica preocupado e dizendo assim: sai daí, porra, tu vai se fuder. E a milícia do Rocha aparece furiosos, batem no cara da Clara, e o Fraga preocupado vai para o tanque. Depois interrogam ela sobre isso e acabam fazendo coisas terríveis com ela. Depois, aparecem uns investigadores dizendo que não conseguiram encontrar nenhuma evidência do corpo da Clara. Depois, o Fraga vai para o jornal falar sobre isso, mas o dono do jornal não liga muito para isso. Depois, o Fábio e um outro cara queimam e enterram o corpo da Clara e por algum motivo
motivo, o cara faz uma frase filosófica baseada na obra de Shakespeare, no caso, O Alienista, e o Fábio reclama disso. Enquanto isso, os políticos conversam sobre esse caso, e ficam preocupados com Fraga e eles saem. Depois, o Nascimento escuta o áudio do Fraga e da Clara, pega o gravador do Valmir e depois pega uma arma, e vai embora. E aparece o Formoso no escritório do Valmir e pede para ele deletar o áudio da Clara, mas o Valmir diz que o Nascimento já pegou. De noite, o Fraga, a Rosana e o Rafa estavam andando um pouco e vão para casa, mas o Nascimento liga para ela sobre a milícia e diz que está na frente do apartamento dela, só que ela não liga. O Rafa vê o seu pai, e o Nascimento vê dois caras numa moto, começam a atirar, e mesmo que tivesse atirado em um com sucesso, o Rafa acaba se machucando, e o Nascimento entra no carro e vão para o hospital. No hospital, a Rosana me pergunta se o Rafa tá bem. O Nascimento diz que a cirurgia durará umas 8 ou 7 horas. Eles choram. Depois, o Nascimento vai embora. Enquanto isso, um político envolvido com a milícia estava indo para casa de carro, mas é interrompido por uma blitz. Ele é parado, mas na verdade era o Nascimento, e o Nascimento dá muita porrada nele, e diz que se o filho dele morrer, ele vai matar todos os envolvidos, e continua dando porrada até o cara desmaiar. E no outro dia, o Fortunato chega puto de raiva e briga com um político e com Fraga, sobre o vazamento do áudio e que vai atrapalhar as eleições. Depois, o Formoso e outros caras dão uma entrevista para a mídia sobre a morte da Clara. Eles dizem que não tem evidências, pois não encontraram os corpos, e acusam o Nascimento de ter usado uma gravação ilegal para espionar a ex e dizem que expulsaram ele. No hospital, o Nascimento vê seu filho em coma e se emociona com isso, e o grupo do Rocha se armam e vão atrás do Nascimento. E no hospital, o Nascimento diz a Rosane que vai sair, e caralho. A gente voltou pro começo do filme, e continuando, tem uns espiões no hospital avisando para o Rocha sobre o que o Nascimento está fazendo, e ele sai de carro, e os milicianos vão atrás dele. O Nascimento faz uma manobra maluca, e os milicianos começam a metralhar o carro dele, e depois aparecem os caras do Nascimento metralhando os milicianos, e acontece um tiroteio, e o Nascimento é tão badass que pega uma metralhadora e atira loucamente neles, mas eles acabam fugindo. E o Nascimento pretende se vingar. No outro dia, o Nascimento, Fraga e outros políticos estão num tribunal, e o Guaraci acusa o Fraga de querer votos em época de eleições, e o Fraga desliga o microfone dele para o Nascimento falar. Ele fala algumas coisas e diz para a PM acabar, o que é algo bem controverso, e continua dizendo sobre a sua vida, o seu trabalho, e diz que quase todo mundo que está no tribunal é corrupto, o que é algo bem controverso novamente, e acusa o Fortunato de ser um dos maiores organizadores de organização criminosa do Rio. Também acusa o Guaraci e o governador de participarem disso, e ele continua a falar várias acusações, e vemos que vários envolvidos foram mortos e presos, e começa discussão política atrás da outra, e no final, somos mostrados a única prisão do mundo em que os bandidos são os chefes. Puta crítica social. O sistema é foda. E o filme acaba. Bem, Tropa de Elite 2 é um filme muito bom, até melhor que o primeiro, e considerado um dos melhores filmes, junto com O Alto da Compadecida e Cidade de Deus, e faz uma crítica social muito foda, mas enfim, deixa aquele tapa no like, metralhe o inscrever-se, e ativa o sininho para caso você tiver Alzheimer, não esquecer de vídeo novo e até mais, boiolas.